Bom, mas não mudou a tela. Tem que apertar a rotação de tela. Não, aqui, ó. Só um instante. Melhorou? Melhorou. O senhor vai ficar segurando o celular na mão, não é? Vou ficar segurando porque eu estou sem suporte aqui no carro. Nós estamos na estrada. Tá ok. Mas está parado aqui, não está andando agora, não. A cara dele abre um sorriso sem tamanho. A cara é redondinha. O Vanderlei desmonta quando olha para ele. Está aberto o som aqui. Deixa eu fechar. Já estamos de volta com o Sinal Aberto nesta quarta-feira, agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha aqui na TV Sagres ou que nos escuta aí no AM do seu rádio, Rádio Sagres 730. Nós estamos de volta para, a partir de agora, falar sobre assuntos da política em Goiás e também da política nacional. Começando pelo Brasil, estamos em contato com o senador Vanderlan Cardoso, que está no carro em deslocamento exatamente para Brasília. Senador, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Samuel. Bom dia ao João Vitor, ela também. Bom dia a todos os ouvintes aí da Sagres. Prazer enorme estar com vocês. Obrigado pelo contato com a gente, senador. Obrigado pelo contato. E o senhor está licenciado, mas ontem considerou, né, em entrevista a emissoras de rádio de Anápolis, considerou até a possibilidade de retornar da licença para votar o projeto que prevê a estabilidade ali, uma limitação do ICMS sobre os combustíveis, limitação em 17%. Há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, o senhor defendeu que não houvesse assodamento, né, que não houvesse pressa para votar essa matéria. O senhor mudou de posição? Acha que agora a discussão está madura para votar essa matéria, considerando que o presidente Jair Bolsonaro fez mais propostas, né, nessa semana, também em relação ao óleo diesel e o gás de cozinha, para que os estados zerem o ICMS sobre esses dois produtos e a União pague, né, o que for de prejuízo em relação a esse teto de 17%. A União pagaria os 17%, enquanto que os estados, na prática, zerariam a cobrança. A matéria que está no Senado, que está passando por debates, agora, na visão do senhor, já está madura para ser votada? Rubens, há uns 30 dias atrás, quando numa entrevista que eu dei, eu disse que a forma que foi aprovado, a rapidez que foi aprovado na Câmara, foi falado num dia, no outro dia já estava pautado e foi aprovado. Que no Senado ia ter uma discussão maior. Então, isso tem quase 30 dias. Só que a matéria é urgência, nós temos que resolver essa questão dos combustíveis que está se alastrando há muito tempo. E a defesa da redução dos impostos dos combustíveis é uma defesa que eu tenho feito desde que cheguei ao Senado Federal. Então, essa alíquota máxima de 17%, em alguns estados aí que a alíquota é 18%, podendo ser 18%, eu acho que ela vem a contemplar aí num momento difícil de guerra, de combustíveis em alta, de inflação no mundo inteiro, vem a contemplar aí que seja um imposto mais justo, né? Os estados precisam agora, nesse momento, entrar também com a sua contribuição. Os impostos federais, através de medida provisória, no caso do óleo diesel, no caso do gás de cozinha, o PIS, COFINS, CID, já foi zerado. A proposta de zerar também os impostos federais para gasolina, etanol, essa proposta também vem a mostrar que o governo federal está agindo, e o governo federal está preocupado nesse momento agora, pelo menos nesse momento, enquanto houver essa crise, de nós termos aí os impostos menores do que são praticados hoje, certo? Então, a minha defesa é que esse projeto ele está sendo discutido. O presidente do Senado ontem me recebeu
uma comissão aí de prefeitos liderado pelo presidente da AGM, FGM, lá em Brasília. Os governadores já foram chamados para conversar. Então, eu creio que ninguém vai ser contra agora, nesse momento, para que haja esse imposto, uma redução de impostos agora, nesse momento difícil. Acho que todos têm que dar a sua contribuição. Essa contribuição para os estados, ela não é mais pesada, Vanderlan, no sentido de que, proporcionalmente, o ICMS sobre combustíveis para os estados, ele é mais importante, ele tem um peso maior na arrecadação consequentemente, na estabilidade financeira dos estados, do que teria, por exemplo, PIS/COFINS para a administração federal, que tem tantas outras fontes de receita. A discussão não deveria... Ela passa por isso, né? Mas a discussão não tem que avançar também nessa solução para os estados. Eles podem reduzir impostos, mas não seria necessária uma compensação? Ou o senhor acha que não? Os estados não dependem tanto assim dessa arrecadação de ICMS nos combustíveis? O Samuel, foi o que eu disse na entrevista que você iniciou aí perguntando se a gente tinha mudado a posição, né? Uns 30 dias atrás. Qual seria a compensação para os estados? Essa discussão teria que ter. Falei isso lá atrás. O presidente já colocou aí que, através de uma PEC, vai ter essa compensação. Eu estou indo hoje para Brasília, estou na estrada, para me inteirar melhor com a minha equipe, inteirar melhor como é essa compensação, o que está sendo discutido. Vou ter reunião com o presidente do Senado, me inteirar melhor com os nossos líderes lá, principalmente o líder do meu partido, para entender que forma será essa compensação. Viu? Agora, se nós formos pegar aí o óleo diesel, que um dos maiores consumos é o óleo diesel. O óleo diesel no nosso estado, a alíquota é 17%, não é 30% como é da gasolina, não é 29% como é do álcool. Então, nós teremos aí uma redução no álcool e na gasolina, porque o óleo diesel não vai ter perca nenhuma, porque já é 17%. Nós temos estados aí, para você ter uma ideia, que a alíquota do óleo diesel é 12%. Goiás é 17%. Senador, uma outra questão, né, proposta pelo presidente, eu citei aqui, além dessa que está no Senado, passou na Câmara, está no Senado, para reduzir para 17%, limitar em 17%, o presidente falou sobre óleo diesel e gás nessa semana. E aí viria por meio de PEC, uma PEC seria apresentada para que os estados zerassem os seus impostos, né, o ICMS sobre óleo de cozinha e o diesel. E aí o governo federal faria a compensação disso. O governo federal bancaria. Ficaria uma conta em torno de 25 a 50 bilhões. Só que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não concedeu entrevista sobre o assunto. Ele falou de forma assim, meio genérica, dizendo que os recursos poderiam sair, inclusive, da venda da Petrobras, o que não está realmente definido. Não parece ser mais uma proposta política, né, para tentar dar uma resposta do que prática, porque será que o governo federal tem mesmo condições de bancar o imposto zero, o ICMS zero para diesel e gás, Vanderlan? Samuel, se você for pegar por base só o que a Petrobras, o governo federal recebe, da parte dela de lucros da Petrobras, já dá para bancar essa redução desses impostos, todos os impostos, tanto o PIS, COFINS, como o ICMS. Só a parte dos lucros que cabe à Petrobras da União. Então, quando você pega esses valores aí, isso aí vai dar próximo aí ao ano, está dando próximo aí de 40 bilhões. Esse ano está previsto 40 bilhões de lucro. O primeiro trimestre aí já chegou a 41, se eu não me engano, bilhões. Né? Se nós pegarmos mais 3, nós está em torno de 140, 150 bilhões. A Petrobras, ela é dona o governo federal é dono de 28%, se eu não me engano, desse valor. Então, só aí já dá praticamente para bancar essa desoneração, ou seja, essa redução desses impostos aí, alguns deles, como gás de cozinha, que é essencial, óleo diesel, chegando a zero em todos os impostos. ICMS, chegando a zero, e também o gás de cozinha. E talvez, Rubens, Uma última... Tá ouvindo? E talvez, Rubens, pode ser por isso que o ministro Guedes ainda não se pronunciou,
porque essa proposta ela veio, se eu não me engano, tem 2, 3 dias. Então, esses estudos estão sendo feitos até mesmo para não ficar jogando propostas, certo? Sem ter um impacto definitivo de onde vai vir as receitas. Agora, uma coisa você está certo, é só o governo federal que tem mais receitas, só o governo federal que pode emitir mais moedas, o governo federal tem várias fontes que pode abrir mão aí, ou buscar, aliás, para compensar nesse momento de guerra. Quando eu falo guerra, não é pela guerra da Ucrânia somente, não, com a Rússia. É guerra mesmo de inflação, é guerra de uma série de coisas que está acontecendo. Então, só o governo federal pode fazer isso. Rubens, se nós pegarmos por base aí na pandemia, só em 2020 foram investidos aí recursos para segurar emprego, desoneração de folha, empresas e tudo, foram investidos 460 bilhões de reais. Nós estamos falando aí de algo em torno de 50 bilhões de reais, segundo os cálculos, que eu acho que não é tudo isso, mas os analistas aí estão falando, os estudiosos. Eu faço uma conta mais simples, que é uma conta que a gente chama de padeiro, eu não chego nesses valores. Como também eu acho que a perca dos estados aí, principalmente aqui em Goiás, já que a alíquota do óleo diesel já é 17%, não vai ter perca, a redução vai ser no etanol, que para mim é um absurdo, 29% de alíquota em cima de uma pauta, 29% é muito alto. Como é muito alto também a gasolina e 30% é imposto em cima de imposto, um valor, Rubens, que é cobrado na bomba. Esses 30% não é o valor de refinaria, é o valor de bomba. Isso tem que ficar bem claro. Alguma coisa, Rubens, tem que ser feito. Eu venho falando isso desde que cheguei ao Senado Federal e apresentando propostas de cobrança de imposto já na refinaria. Inclusive, fiz aí um exercício aí mostrando quanto que seria o litro de combustível na época, de gasolina principalmente, se nós tivéssemos aí a cobrança base refinaria. Senador, na entrevista também, recentemente, o senhor chegou a dizer que não seria interessante fazer mudanças tributárias em período eleitoral, em ano eleitoral. Sobre isso, o senhor mudou de ideia? Então, isso aí não é mudanças tributárias. O Rubens, essas emergências, elas vêm em qualquer período, é ano eleitoral, é tudo. Isso é uma emergência. Agora, mudança tributária, o Rubens, como a reforma tributária, o diálogo, a conversa que nós estávamos tendo era sobre reforma tributária nesse período eleitoral. Os parlamentares, a maioria, estão nos seus estados em campanha. Então, se discute há vários anos e, nesse período, tentar votar uma matéria tão importante que envolve aí, muitos interesses, é muito difícil passar. Nem na CCJ não passou ainda. Quando chegar no plenário, se passar em CCJ, no plenário, a discussão é maior. E nós estamos faltando aí poucos meses para terminar o ano. Não é muitos meses, nós já estamos praticamente no meio do ano. Samuel Straioto também para conversar aqui com o senador Vanderlan Cardoso. Com você, Samuel. Senador, bom dia, obrigado aqui por nos atender. Sobre esse assunto, tenho 2 perguntas ao senhor. Em relação, primeiro, à sua própria atuação, o senhor está licenciado, o senhor reassume o mandato para poder votar a favor para poder votar nessa matéria? Samuel, se for necessário, eu assumo o mandato sem problema nenhum. Por isso que eu tirei uma licença para interesse particular, e eu posso voltar a qualquer momento para matérias importantes. Essa daí é uma matéria que eu venho defendendo ela há muito tempo, desde que cheguei ao Senado Federal, redução de imposto dos combustíveis, e eu faço questão, precisando, faço questão de voltar e votar a matéria. Mas ainda o senhor não tomou essa decisão, se vai reassumir ou não o mandato? O Samuel, essa discussão está sendo feita. Se ela for colocar em votação, por exemplo, a leitura dela está prevista para ser feito amanhã, quinta-feira, certo? E a discussão começar já na segunda-feira. A discussão, abrir para as discussões. Provavelmente, essa matéria deve ser votada na terça-feira que vem.
Sendo votado na terça-feira que vem, havendo a necessidade mesmo, eu venho para votar. Mas eu creio que vai haver, eu faço questão, até mesmo que eu faço questão de estar votando essa matéria, que eu tenho defendido essa redução desde que cheguei ao Senado Federal. Não é novidade para ninguém a minha defesa na redução dos impostos dos combustíveis. Senador, esse governo que aí está foi eleito com o discurso de revisão do Pacto Federativo, inclusive utilizava ali a expressão mais Brasil, menos Brasília. Ao mesmo tempo, o governo também ele teve um discurso de construir uma reforma tributária. Essa reforma tributária ainda não foi viabilizada, o governo enviou ela de uma forma fatiada, algumas partes já está no Congresso Nacional, mas também já estavam em andamento algumas propostas, tanto na Câmara quanto no Senado. Esse tipo de discussão não deveria ser tratada lá na reforma tributária, tanto no ambiente do Pacto Federativo, quanto essa discussão de combustíveis, mas está estruturada dentro de uma reforma tributária para evitar eventuais distorções? Samuel, essa era a intenção tanto do governo como, acho que de todos nós. Só que não avançou, não está tendo acordo para votar a reforma tributária. Nós já falamos sobre isso no início da entrevista. Não tem acordo, nem na Comissão de Constituição e Justiça houve acordo para votar a reforma tributária. Agora, se nós formos esperar, num momento tão difícil que nós estamos passando agora, esperar que no próximo governo se volte a começar a discutir a reforma tributária, que é complexa, é muito complexa. Você vê, nós estamos tratando de um item de combustível há quanto tempo que nós estamos tratando? Quantos projetos já foram apresentados para redução dos impostos dos combustíveis? Agora você imagina a reforma tributária. Então, nem na CCJ, Samuel, volta a falar, não houve acordo para que ela fosse votada. Então, por isso que está se buscando alternativas imediatas, pelo menos até final do ano, para que haja essa redução no preço dos combustíveis, dos impostos que é aplicado sobre os combustíveis. Essa é uma saída emergencial para esse momento, não é, que tenta se buscar, mas os analistas também veem aí com um efeito limitador, né, com isso, por conta da paridade internacional. Em relação ao óleo diesel, por exemplo, já há uma análise de um preço defasado em 77 centavos. A gente trazendo aqui a realidade para Goiás, então essa redução no caso do óleo diesel, caso fossem essas propostas fossem dadas em andamento, teria uma redução aí em torno de 3 centavos. Haveria outra saída emergencial para tentar minimizar esse impacto dos combustíveis, em especial do óleo diesel, que afeta aí toda a cadeia econômica? Samuel, esse impacto do combustível em 3 centavos, Samuel, se deve ao quê? À alíquota do ICMS. Para ter um impacto maior com relação ao óleo diesel, teria que reduzir essa alíquota de 17 para 12, como alguns estados já fizeram. Então, o impacto do óleo diesel é menor. Já o impacto na gasolina, o impacto no gás de cozinha e no etanol já é maior, esse impacto. Por quê? Vai ter uma redução de 30 para 17 e vai ter uma redução de 29 para 17. Então, pegaram por base só o óleo diesel, porque o óleo diesel já no estado de Goiás, é uma alíquota para o óleo diesel já um pouco alta, de 17%. Certo? Agora, essas discussões, Samuel, ela vem nesse período agora porque não houve acordo. Não houve acordo aonde? No Congresso Nacional. O governo mandou propostas, várias propostas, tem feito medida provisória para resolver o problema e tem defendido a redução desses impostos. O governo tem feito a parte dele com redução já de PIS, COFINS e de CID, em alguns casos até zerando, como foi o caso do óleo diesel e o caso do óleo diesel e do gás de cozinha. Agora, os governos estaduais precisam realmente entrar com essa proposta. Eu achei muito boa a proposta do governador do estado de Goiás, na época da eleição, dizer que ia baixar as alíquotas da gasolina, do etanol, a um imposto mais justo. Então, chegou o momento agora, tanto é que ele vai
diz que está de acordo com o que foi definido. Ele não está. Inclusive, fiquei sabendo hoje, pela imprensa, que nem na reunião dos governadores com o presidente do Senado ele vai. Bom, senador Rubens e eu aqui nós temos também perguntas para o senhor em relação ao ambiente eleitoral, e a gente aproveita essa oportunidade aqui com o senhor. O senhor tem defendido aí o nome do deputado Vitor Hugo para o governo do Estado neste instante, mas sempre que a gente conversa aí com diferentes atores políticos, sempre colocam aquela possibilidade de o senhor participar do processo eleitoral deste ano. Há essa possibilidade de o senhor participar da eleição de 2022? Samuel, eu vou participar, sim, mas vou participar como apoiador. Ao governo do Estado, já disse em várias entrevistas que eu vou apoiar o Major Vitor Hugo. E nós estamos apoiando o Major Vitor Hugo. E ele está fazendo um bom trabalho. Nós já temos levantamentos que têm chegado até nós aí em alguns municípios que ele está crescendo devido a esse trabalho dele. Então, se eu fosse participar como candidato, Samuel, principalmente apoiado pelo presidente, eu tinha aceitado o convite dele lá atrás para ser o candidato dele aqui no estado de Goiás. Então, o candidato do presidente no estado de Goiás e o candidato do senador Vanderlan Cardoso no estado de Goiás chama-se Vitor Hugo. E agora é natural, Samuel, que essas especulações elas venham. Eu já disputei 2 vezes o cargo de governador do estado de Goiás. Eu não paro, mesmo licenciado, Samuel, eu não paro, estou em assuntos particulares, mas eu não paro de fazer o meu trabalho como senador da República. Ontem mesmo passei o dia inteiro em Anápolis, Santa Casa, Azapaz, visitando a prefeitura, assinando ali recursos destinados à prefeitura, à Santa Casa, à Paz, e assim por diante, entidades filantrópicas. Eu não paro hora nenhuma. E como tem muitos parlamentares, muitos políticos que às vezes não agem dessa maneira, acha porque nós estamos andando, e o Estado todo, e não para, que nós somos candidatos, porque tem alguns que agem só em período eleitoral. Essa é a diferença, às vezes, de alguns que joga isso e aquilo. Mas é natural essas especulações também, porque eu já candidatei 2 vezes ao cargo de governador do estado de Goiás. E, senador, como fica, neste caso, a sua situação dentro do PSD? O senhor tem aí, manifestou, né, já não de agora, né, mas reforçou aqui nessa entrevista o seu apoio ao deputado Vitor Hugo, que é do PL, partido do presidente Bolsonaro. O PSD tem um pré-candidato ao Senado, que é o presidente da Assembleia, deputado Lissauer. O PSD tem, o partido ainda não decidiu isso, mas há uma parte considerável da legenda que pretende caminhar com a base do governador Ronaldo Caiado. Como fica a sua situação no PSD? Samuel, minha situação dentro do PSD foi muito bem conversada, tanto com o presidente Kassab como com o Vilmar. O presidente Vilmar mesmo ele já tem dito em várias reuniões, em entrevistas, que a posição do PSD com relação à candidatura de governador vai ser definido lá mais para frente, nas convenções, ouvindo a todos. Meu posicionamento com relação à candidatura do Major Vitor Hugo, eu tinha conversado e já manifestado, e foi um acordo feito. Não tem essa com o presidente Kassab. Eu não tenho dificuldade nenhuma, porque foi dialogado, foi conversado. Com relação à candidatura, pré-candidatura do deputado Lissauer Vieira, eu estou vendo ele, eu fui lá, convidei ele, não só por uma vez, 2 vezes, tivemos lá com a Vilmar, Francisco Júnior, ainda na época do Henrique Meirelles, na casa do Lissauer, convidando ele para vir para o PSD. Depois da morte do pai do Lissauer, em que ele desistiu de candidatura, que não ia filiar, que ia cuidar das coisas da empresa, eu, pessoalmente, fui na casa dele, reforçando o convite para ele vir para o PSD, ajudar e participar das decisões dentro do partido. Ele não conversou comigo, depois eu só vejo pelos noticiários que ele é pré-candidato, recebendo apoio de deputados, isso, em reuniões e tudo, ele dando entrevistas, e recebi algumas mensagens, eu não sei se é verídica ou não, ele querendo falar comigo pela imprensa. Qualquer momento, já disse isso para ele, que ele quiser reunir, dizer o interesse dele, e se ele precisar de apoio, eu estou aí disposto a conversar com ele.
Agora, política eu aprendi a fazer com diálogo, não dessa forma que está sendo feito, ou colocando na imprensa que é o candidato, e só vai ser candidato também, Samuel, se for o único candidato da base do governador, certo? Nós tivemos aí um caso recente aí dentro do partido, em que apostei muito, fui em São Paulo, filiamos Henrique Meirelles, andei com ele para todos os lados e apoiando ele em todos os sentidos, liderando as pesquisas e não foi candidato. Então, a gente vai amadurecendo, Samuel. Vamos esperar um pouquinho para ver quem é candidato realmente. Eu vejo, por exemplo, Alexandre Baldi. Alexandre Baldi diz que é candidato, está andando, está falando que é candidato, não colocou que é candidato só se o governador escolher ele, ou só isso, ou só aquilo. Luiz do Carmo, do mesmo jeito, candidato. Você pega aí o delegado Valdir, que lidera praticamente todas as pesquisas para o Senado, ele tem colocado, está andando o estado todo e não tem esse negócio de eu só sou candidato se for exclusivo, isso e aquilo. Então, eu sou muito receoso com candidatura quando vem com essas imposições, certo? Candidatura se faz com diálogo e também com apoio popular. Foi assim que eu aprendi, sendo eleito prefeito e senador Canedo, como senador, participando de várias, como vocês sabem, campanhas pelo estado de Goiás, né? A prefeito de Goiânia e assim por diante, Samuel. Então, quando o nosso presidente da Assembleia quiser conversar, já falei com ele. A hora que ele quiser, o momento que ele quiser, eu converso com ele, sento, converso, para ver o que é a intenção dele realmente, é ser candidato. Porque se for candidato com essa imposição de ser o candidato do governador, candidato único, Samuel, pela experiência que eu tenho, ele não vai ser candidato, não. Entendeu? E eu já estou completando 60 anos, Samuel, não tenho mais para ficar entrando nesse tipo de compromissos, e até mesmo porque a gente apanha, né? Como apanhou o caso aí do Henrique Meirelles, que simplesmente desistiu e tem as razões dele, respeito, mas nós apostamos muito na candidatura dele. O senhor Tá já me ouvindo, explicou em Samuel? outras entrevistas, Vanderlan, sobre a questão. Estamos ouvindo, sim. O senhor já explicou em outras entrevistas, Vanderlan, aquela mudança de posição quando o senhor foi candidato à Prefeitura de Goiânia em 2020, com a parceria com o governador Ronaldo Caiado, uma retomada, né, daquela aliança. E ali o senhor definia apoio a ele nesse ano. Mas aí o senhor disse que mudou, as circunstâncias mudaram, que o governador escolheu o vice sem diálogo, e o senhor já explicou. Então agora o senhor apoia Vitor Hugo. Só que Vitor Hugo faz oposição a Ronaldo Caiado. O senhor também agora vai para a oposição ao governador Ronaldo Caiado? O Rubens, o Major Vitor Hugo, ele tem o jeito dele de fazer política. Ele é candidato ao governo do estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado, com respeito muito, é candidato à reeleição. Se o Vitor Hugo chegar e dizer que ele não quer ser candidato, que ele não concorda com a forma que está sendo administrado o estado, também não vai ser candidato. O eleitor não vai entender isso. Caiu? Não, o senhor deve ter recebido uma chamada, senador, e aí pede o contato, mas já voltou. A gente já está ouvindo o senhor de novo. O senhor quer concluir sobre isso? Alô? É isso. Então, o senhor não vai para a oposição, é uma questão do pré-candidato Vitor Hugo. O senhor está ouvindo, Vanderlan? Se o senhor quiser completar isso. O senhor, então, não pretende ir para a oposição? Então, e Vitor Hugo só completando aqui. Na posição que ele está. Só completando meu raciocínio, quando caiu. Então, a questão do Vitor Hugo é um posicionamento dele. Eu tenho meus posicionamentos. Até mesmo com o governo federal, que eu faço parte da base, tem muita coisa que eu discordo. E eu tenho colocado esse posicionamento também no estado de Goiás. Tudo que o governador precisou, que o estado precisou, Rubens, o RRF, volta a falar, Rubens, quem trabalhou o RRF para aprovar foi relator e trabalhou dentro do Senado Federal no último dia para aprovar, para que Goiás realmente entrasse nesse plano de recuperação, foi eu com o pedido do governador.
Então, nós fizemos isso, sabe? Todos os aspectos, todos os assuntos que foi me pedido ali, que era de interesse do governo do estado de Goiás, é um pedido do governador ou pela secretária de Fazenda, todos eles nós atendemos, todos eles nós procuramos e fomos atrás aí para resolver. Então, não vou fazer a oposição, isso, aquilo, porque eu estou apoiando agora Major Vitor Hugo. O caso do governador, quando ele fez a composição, ele simplesmente escolheu os companheiros dele. E eu só vou onde eu posso colaborar. Então, acho que no caso do senador Vanderlan, o governador achou que não precisava mais, porque estava resolvida a questão da campanha de 2022 com o apoio do Daniel, à época do Íris, e do MDB. Vanderlan, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Sei que o senhor tem um horário. Um abraço para o senhor. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, Rubens. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos vocês. Até outra oportunidade. Obrigado aí por essa entrevista. Foi muito boa. Um abraço a todos. Obrigado.